Olá, boa noite, tudo bem com você? Está começando mais uma Identidade Geral e eu já inicio o programa de hoje dividindo com você o conceito da palavra altruísmo. Essa palavrinha tem origem na França, foi criada pelo filósofo Auguste Comte. Altruísmo deriva do termo altruisme e significa falta de egoísmo, atitude de amor ao próximo, ausência de interesse próprio. Significa agir em prol do outro. Há quem explique que o altruísmo é uma espécie de doutrina e que ser altruísta é enxergar o outro com responsabilidade. Um outro filósofo, só que desta vez alemão, disse que o anti-egoísmo, ou seja, o altruísmo, é um dos fundamentos de uma sociedade mais justa e disse mais, que seria parte da essência do cristianismo. Onde eu quero chegar com toda essa linguística e conceitos, hein? Quero chegar na história da Clara Magalhães, que estava lá na Alemanha estudando para o seu MBA, quando de repente explodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ela ofereceu a sua casa tão somente para abrigar as pessoas que estavam precisando e simplesmente foi parar na Ucrânia para resgatar brasileiros e pessoas que estavam tentando sair do país. O exemplo dela é hoje indiscutivelmente a melhor forma de entendermos na prática o significado da palavra altruísmo. Vamos chamá-la já já, mas antes eu quero te oferecer esse guia de estudo da Bíblia, Verdades para o Tempo do Fim, um estudo que explica justamente esse contexto de guerra, o contexto do cumprimento de várias outras profecias que antecedem a volta de Cristo. A guerra entre Rússia e Ucrânia e tantas outras e tantos outros acontecimentos também que o mundo tem vivenciado e já vivenciou são parte dessas profecias. Nesse momento a gente até se pergunta onde que Jesus está quando tantas tragédias acontecem. E você pode encontrar essa resposta aqui nesse guia. No final de um dos capítulos, inclusive, o autor diz que nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note e que não há sorriso que ele não perceba. Que lindo, né? Eu não sei quais são as suas guerras, as suas batalhas, as suas lutas pessoais, mas eu sei que Deus está olhando por você, está olhando por mim também. Por isso, peça agora mesmo o seu guia de estudo e conheça mais sobre os sinais dos finais do tempo, antes que Jesus volte. Ligue em horário comercial, tá bom? Para o número 0 operadora 12 21 27 3121, ou você pode enviar agora mesmo, inclusive, uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 12 98244 0077. E aí você faz o seu contato com a gente vai ter o maior prazer de te atender e enviar gratuitamente esse guia de estudo para você. Bom, minha gente, vamos para aquele intervalo bem ligeirinho e já voltamos com Clara Magalhães aqui no Identidade Geral. Já estamos de volta e hoje eu recebo aqui a Clara Magalhães, que trabalhou como voluntária na fronteira entre Rússia e Ucrânia, ajudando no resgate de várias pessoas, de brasileiros e estrangeiros. Vou abrir aqui a porta para receber a Clara. Oi, Clara, muito bom te ter aqui em segurança, por favor, Obrigada, entre. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada. Bom saber que você esteve nessa zona de conflito e está aqui sã e salva, em segurança. A gente agradece, inclusive, porque você está representando o nosso país numa tarefa difícil, né? Sim. Como voluntária lá. E você ficou conhecida por resgatar centenas de pessoas, suas fotos viralizaram, você com outros colegas. E como foi que tudo começou? Eu sei que você estava fazendo um MBA lá na Alemanha. Exato. E aí a guerra explodiu, você ofereceu acomodação na sua casa e de repente você estava na fronteira, numa zona de super conflito. Como foi isso? Quando a guerra aconteceu, eu ofereci meu apartamento se houvesse alguém saindo, né, da zona de guerra e algum brasileiro precisasse de hospedagem. E aí no mesmo dia a gente viu que começaram a fazer várias ofertas, né, a comunidade brasileira na Europa e depois também os brasileiros no Brasil. E a gente começou a receber os pedidos de resgate
Então, a nossa operação mudou de acomodação para uma operação de resgate de pessoas. Esse pedido chegava como? Chegava pelo Telegram, pelo Facebook, e depois pelo WhatsApp. A gente condensou ali tudo num grupo só, no Telegram. E aí, na sexta-feira, já estava muito grande assim, a demanda, né? Os pedidos para saída. E eu resolvi ir para a fronteira com a Polônia para entender direito o que estava acontecendo. Na época, as informações muito conflitantes, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente só sabia que haviam brasileiros lá sem comida, sem água, com frio, né? Já ali no inverno europeu. É uma situação muito bizarra, literalmente, né? Ninguém espera que em 2022 a gente vai ter uma guerra por território. Uhum. E aí, como foi a decisão de você ir lá para a fronteira? Você foi sozinha? Teve um grupo de pessoas, né, com você? Não, eu fui sozinha, como ali, né, liderando esse grupo. Eu achei que era minha responsabilidade, minha obrigação ver como era a situação na fronteira. Então, eu aluguei um carro na Alemanha, dirigi ele 16 horas até a fronteira. Cara. Sozinha, até a fronteira com a Polônia. No meio do caminho, eu conheci a Mari, que trabalha com a gente da frente, né, mas eu segui viagem sozinha. E aí, no domingo, um dia depois, eu acabei entrando a primeira vez na Ucrânia para procurar os 3 brasileiros que tinham pedido resgate naquela fronteira. Agora, de cara, todo mundo se pergunta, meu Deus, qual que é a motivação? Ela estava sossegada lá na Alemanha, em segurança, estudando. E foi no dia seguinte, né, porque foi no dia seguinte, dia 25 de fevereiro, que você foi lá para a Ucrânia. Eu fui para a Polônia, né? Para a Polônia. Eu entrei um dia depois. Aí, um dia depois, você entra na Ucrânia. Qual foi o espírito na hora, Clara, que te levou a fazer isso? Olha, eu não sei. Eu acho que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, pelo menos com a minha vida, essa é a minha experiência, né? Eu sou só guiada para as coisas e eu tenho que acompanhar do jeito que elas vêm para mim. Tanto que entrar na Ucrânia estava muito fora, né, da perspectiva, realmente não era o plano de ninguém. Claro, quem voluntariamente iria entrar numa zona de guerra, mas eu acho que é alguma coisa assim maior, né? E a gente tem que enfrentar os medos por um motivo maior. O trabalho de voluntário é um trabalho de sacrifício, né? Então, acho que a motivação foi essa. Eu gosto de ajudar os outros e aqui só potencializado a uma escala um pouco mais incomum. E aí você dirigiu cerca de 15 horas, mais ou menos. Quais foram os outros desafios? Eu sei que você dormiu no carro, não foi? Continuo. Mas precisa ser feito. Uhum. Precisa ser feito para a operação. Nesse dia que eu entrei, eu acho que foram mais ou menos 36 horas direto, né, sem dormir. Então, um dia extremamente longo. Eu encontrei os brasileiros, né, a Jéssica, o Thales e o Edson. Eles que são os jogadores de futebol? São os jogadores, né? E eu já estava com 2 pessoas no carro, dando uma carona. A Alexia, uma ucraniana, e o Caleb, um nigeriano. Então, saímos todos os 6 em um carro. Como a fronteira ali era um caos, a gente dirigiu 6 horas até a Hungria. E depois foram 17 horas na fila para andar 2 quilômetros, né? O que eu mais lembro desse dia é que realmente estava muito frio, eles estavam muito cansados, e você imagina o desconforto de 5 pessoas, né, esmagadas, um no colo do outro com malas, e eles entraram no carro e com 10 minutos eles estavam todos dormindo. Então, isso foi muito marcante, assim, você fala o que eles não passaram esses dias para que essa situação, normalmente tão desconfortável, seja tão acolhedora. Mas quando você abriu as portas de sua casa, você chegou a abrigar alguém que estava precisando? Não. Porque ninguém estava nem conseguindo sair. A dificuldade não era quando você saía, né, onde você se hospedar. Muitos deles, assim, tinham amigos, conhecidos, aí tinham centros de refugiados, e eles conseguiram, né, se adaptar e ficar por ali. E eu acabei saindo da Alemanha também no dia seguinte, né? Então, mesmo que alguém precisasse, eu não estaria na Alemanha para receber. E como eu disse, assim, a dificuldade maior nesse começo caótico de guerra era sair, né? Os trens não funcionavam, as fronteiras não funcionavam, era um caos generalizado. Aí, quando você entrou, conseguiu resgatar essas pessoas, né? 5 pessoas, com você 6, foi isso? Isso. Aí, o que você fez? Levou essa galera toda para a Polônia? A gente saiu pela Hungria, né? Então, ali a gente decidiu tentar descer as fronteiras, porque você não tinha informação, né? Então, se aquela fronteira estava demorando 7 dias para cruzar, a gente não tinha condições de ficar ali 7 dias. A gente resolveu descer, seguir a Ucrânia pelas outras fronteiras, passou pela Eslováquia, tinha uma fila de 60 quilômetros para cruzar a fronteira.
E a gente chegou na Hungria, que era uma fila de 2 quilômetros. E a gente falou, nossa, só 2 quilômetros. Mas foram 17 horas para passar esses 2 quilômetros. E a gente cruza, tenta chegar a alguma cidade minimamente grande para ter um hotel na Hungria, né? E a gente consegue ali um hotel. Todos nós passamos a noite. E no dia seguinte, o pessoal vai para Budapeste. E eu decido voltar para a Ucrânia. A gente até conversando, você falou que quem ultrapassa a fronteira uma vez, vai outra, né, Clara? Vai outra. Uhum. E aí, nessa segunda vez, você já estava acompanhada ou você voltou sozinha de novo? Não, eu geralmente cruzo sozinha, né? Geralmente, a melhor opção é você cruzar sozinho, porque se você está levando mantimentos, você tem mais espaço no carro, né, no banco da frente, e aí você pode levar muito mais coisa. E quando você sai, se você tem alguém no carro também, é um lugar que você não está tirando alguém. Sim, né? Verdade. Entendi. Então, a nossa instrução sempre foi você entrar, especialmente ali na zona que é um pouco mais seguro, um risco controlado, você entrar sozinho, porque você pode levar mais doações e você pode também tirar, né, mais pessoas do que você tiraria estando acompanhado no carro. Já desde a primeira vez, sem saber ali, de fato, o cenário, você já tinha levado mantimento? Não, a minha primeira vez o carro estava vazio e aí bateram na minha janela, um pessoal ali também com colete, né, de voluntário, e eles perguntaram se eu não podia levar coisas para a Ucrânia. E por incrível que pareça, a minha primeira resposta foi sim, mas eu estava pensando ainda no padrão meio aeroporto, sabe? Sim, vida normal. Sim. Falei, gente, mas eu não sei o que eles estão colocando no meu carro, como é que eu vou falar sim? E eu falei, bom, não importa o que eles estão colocando no carro, né? Sinceramente, se eles colocarem qualquer coisa que vá para a Ucrânia, pode. E eles encheram o carro. E aí, quando eu cruzei, assim, ainda tinha um pouco de espaço, né? Mas a primeira vez é sempre... Você não sabe o que está acontecendo. E meu carro virou quase que um carro diplomático ali dentro. Ele era um sedã preto, né, com a bandeira do Brasil. E as pessoas vinham porque eles estavam ali sem água, sem comida. Então eu fiz essa distribuição lá. E aí todas as outras vezes é sempre, para mim, se tem um mínimo espaço, cabe. Então põe coisa embaixo do banco, dentro da roda do carro, né, do lugar do estepe. Onde tem lugar para colocar comida, doação, você coloca, porque é muito importante. Uma foto que viralizou, foi justamente você com essa placa que você utilizou, né? Você pintou aí a bandeira do Brasil para que as pessoas conseguissem identificar. O foco nessa época ainda era resgatar só brasileiros, Clara? Isso, o foco aqui era tentar achar os brasileiros, né? Foi por causa dessa bandeira, inclusive, que eu achei os 3 primeiros. A bandeira estava na frente do carro e eles viram a bandeira e vieram falar comigo, né? E a gente se reconheceu, que eu estava falando com eles no WhatsApp, e conseguimos sair de lá. E depois também serviu durante muito tempo para que eles ajudassem a reconhecer pelo menos o meu carro e me reconhecer dentro da Ucrânia, né? Então, via a bandeira brasileira, já estabeleci ali uma relação que eles ficam muito surpresos e gratos que pessoas de tão longe estejam sensibilizados e apoiando, né, as pessoas na Ucrânia. E aí, durante muito tempo, assim, serviu como um grande identificador, né? Um grande marco para mim dentro da Ucrânia. A nossa bandeira servindo de esperança, né, Clara? A nossa bandeira servindo de esperança. Muita gente deve estar em casa se perguntando o que é isso aí do seu lado. Meu Deus, Clara trouxe algumas coisas de lá da Ucrânia, mas no próximo bloco a gente explica. Deixa vocês curiosos um pouquinho. A gente está recebendo aqui a Clara Magalhães, que trabalhou como voluntária na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. E na volta do intervalo a gente continua contando essa aventura que salvou muitas vidas, viu? Então a gente te espera, não vamos demorar. Já estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Clara Magalhães, que tem atuado. Eu tenho falado aqui que ela atuou na fronteira Rússia e Ucrânia, mas na verdade foi Ucrânia-Polônia, viu, gente? Fazendo aqui essa correção. E no bloco anterior eu tinha comentado sobre algumas coisas que a Clara trouxe e que chamam muita atenção, né? São símbolos desse conflito armado. Você conta pra gente, mostra pra gente? Esse foi o primeiro presente, se eu posso dizer assim, né, que eu recebi de um general ucraniano. É um pedaço de uma bomba e ele quis presentear como um ato de gentileza e reconhecimento pelo trabalho que a gente fazia com as doações, né, de mantimentos. E aqui, essa é
Uma pequena munição, tá vazia, tá? Não se preocupem. Ela foi um presente de um soldado ucraniano, né, também que eu conheci ali na cidade de Rivne. E é bastante simbólico também, né? Porque a gente sabe que na Ucrânia existe também uma falta de munição, de guerras. Então receber, para mim, foi bastante especial. E esses dois outros aqui que são da cidade, ficou mundialmente conhecida, né? Que é Bucha. Então, Bucha saiu nos noticiários ali com o pessoal amarrado, executados nas ruas. Eu trabalhei lá com exumação e com os promotores do crime de guerra, né? E aqui são pedaços, né, de artilharia, você vê assim as marcas ainda de queimado, lá de Bucha e de Irpin, onde foi cometido assim, uma das maiores atrocidades que eu presenciei estando lá na Ucrânia, né? Essas atrocidades que você disse que presenciou, o que foi que você viu? Meu primeiro encontro assim com a guerra, né, o rastro de destruição da guerra, tirando as sirenes aéreas, foi quando eu estava indo de Jitomir, onde eu ganhei esse daqui, para Kiev, e eu passei por uma estrada que estava fechada, eu acabei entrando, enfim, sem querer, e havia um conflito na noite anterior. Então, a minha primeira entrada, além dos tanques destruídos, né, tem algumas dessas fotos publicadas, ambulâncias cobertas de tiro, mas foi a primeira vez que eu vi os civis, né? Então, os corpos, crianças, corpos carbonizados, os carros esmagados com pessoas dentro, né? Então, isso muito difícil. Depois acompanhar em Bucha a exumação, que a exumação foi televisionada, né? Diversos veículos, a gente estava lá prestando apoio também. E é uma vala comum atrás de uma igreja, que no início as pessoas achavam que os russos tinham enterrado, mas na verdade foram os ucranianos que se colocaram ali em risco para, né, retirar os seus vizinhos, né, os seus vizinhos familiares, para tentar dar um enterro minimamente digno. No total, quantas pessoas vocês conseguiram resgatar? Que a gente, como Frente Brazucra, retirou ali entre 100 e 150 diretamente, né, ou nos nossos carros, ou também fazendo, guiando as viagens por trem para ônibus fora do território ucraniano. Tirando todas as outras pessoas, assim, que também, às vezes você só ajuda a cruzar a fronteira para não cruzar a pé, porque são 5 horas, 3 horas a pé no frio, né? Pessoas que a gente já levou de volta para dentro da Ucrânia. Todas essas famílias que a gente continua acompanhando, né, para saber se eles estão bem na Europa ou onde eles estão, como estão a família que não saiu da Ucrânia, né? Então, muitos deles, assim, foram mulheres e crianças, mas o pai ficou, os avós ficaram. Um dos motivadores, né, que faz a gente continuar é pensar na reunião familiar. Clara, você já tinha trabalhado como voluntária nesse contexto de conflito armado? Não, primeira vez. E aí, como foi que surgiu esse Frente Brazucra? O Frente surgiu das pessoas, né, tentando se organizar depois que a gente fez essa postagem. Então, começou muita gente a oferecer lugar e a gente tentou manter tudo num canal só, né? Então, se alguém precisasse, a gente teria uma lista. E aí, algumas pessoas continuam desde o começo. Cada um voluntaria o que pode e como pode, né, em questão de tempo, em questão de expertise. E aí surgiu esse coletivo de brasileiros, né? Nada mais é do que várias pessoas vindo junto ali para um bem comum, né? Que é o trabalho na Ucrânia. Então, apesar de eu ter um pouco mais de exposição por estar, né, na Ucrânia, são diversas pessoas, diversos brasileiros que trabalham juntos, né, para que isso continue seguindo e a gente continue ajudando. Como que está sua família aqui agora te apoiando, apreensivos, imagino. Sim. Eu acho que quando eu estou na Ucrânia segue um pouco do padrão assim de menos comunicação, né, o que os olhos não veem, o coração não sente, mesmo porque lá as coisas são muito voláteis, né. Antes de eu vir, eu fui para uma zona de conflito ativo, e eu falei assim, acho que eu não vou contar pro meu pai até eu voltar, né, ou ele vai ficar sabendo por outro jeito. Então, é um jeito de se preservar e, claro, quando você se expõe a uma situação dessa, acredito que você queira se preservar também, né? Então, é difícil, são barreiras que você tem que passar como humano de pensar nos seus pais, na sua família, para fazer algo maior. O voluntário é sempre um ato de sacrifício, né? Uhum.
E aí a gente tem que aprender como lidar com esses atos, assim, no dia a dia, né? Mas meus pais estão bem, né? Quando eu cheguei no aeroporto, minha mãe, em vez de me ajudar com as malas, ficou me filmando, falou que minha tia queria ver se eu estava com todas as partes do corpo inteira, né? Revisitando todas essas cenas que com certeza vão marcar a sua vida para sempre. Quem que é a Clara hoje, comparada com a Clara de antes da guerra? Eu acho que a Clara não mudou, né? Eu acho que no sentido de que o que eu faço, o que eu represento é maior do que quem eu sou como indivíduo, né? Eu entendo essa responsabilidade, que é um pouco assim, quase uma persona diferente, né? Eu acho que eu, como Clara, há anos tento ser uma pessoa melhor. Eu acho que é o que a gente tem que tentar ser no dia a dia, né? Então, desde você recolher um lixo que caiu na rua, até conversar com alguém, pagar um almoço para alguém e não tratar as pessoas como invisíveis. E para mim, eu acho que esse momento culmina de anos tentando trabalhar isso em mim, para que nessa situação eu consiga dar mais né, do meu tempo, sem ser um cataclisma, talvez, assim, na minha existência. Porque eu acho que se você parte do zero para isso, aí é um pulo muito grande, talvez, né? Tivesse me abalado emocionalmente muito mais. Mas como eu há anos tento ser uma pessoa melhor, né? Acho que isso ajuda um pouco no processo. Aí agora você vai voltar lá para Polônia, Ucrânia. Quais são os planos? E por que você veio aqui para o Brasil, né? Eu vim por 2 motivos. Minha mãe. Eu já tinha comprado uma passagem para voltar para o Brasil essa semana, inclusive, bem antes da guerra começar. E o pior é que quando eu comprei, eu tinha certeza que eu não ia vir, sabe? Falei, vou comprar essa passagem, mas eu tenho certeza que alguma coisa vai dar errado e eu não vou voltar para o Brasil. E a guerra aconteceu, não tinha nenhuma previsão realmente de voltar para o Brasil. Mas ontem foram os 3 meses, os 3 meses de guerra foram no dia 25 de maio. E no dia 3 de junho, né, são 100 dias de guerra. São dias icônicos, são marcos muito importantes que mostram quão longa a guerra está sendo, muito maior do que qualquer um esperava. E por trabalhar com os brasileiros para os ucranianos, eu acredito que a minha presença aqui ela ajude a conscientizar as pessoas que o conflito ainda continua, né, entra na rotina, entra na normalidade e a gente acaba ignorando, né? O que acontece. Então, eu vim a trabalho, né? É assim que eu vejo, pelo menos, a minha vinda aqui no Brasil. E para até trazer, né? Eu acho que isso aproxima as pessoas do conflito, ele vira tangível. Tá? Então, essa foi a minha decisão de vir para o Brasil, para poder aumentar a conscientização, ou pelo menos falar um pouco mais sobre o que acontece na Ucrânia. Entendi, Clara. Olha, eu tô aqui impressionada com a sua história, com a sua bravura. Você agora vai voltar, inclusive, esse projeto da Clara não acabou. Quais são o MBA, Clara? O MBA, a minha universidade foi muito gentil, eles trancaram, né, o meu curso, mas para mim é só escrever a tese, então não deve ser algo muito difícil, mas eu vou retomar os estudos quando possível, mas está longe de ser hoje uma prioridade, né, na minha vida, assim. Essa formação acadêmica era só também. E quem quiser conhecer o Brazucra, como faz? Pelas redes sociais, né? Pelas redes sociais, né, no @frente_Brazucra, Brás com Z e Ucra de Ucrânia. Ali você consegue acompanhar todos os nossos trabalhos, as doações, onde estão indo, para quem são ajudados, né, quem trabalha com a gente e também quem quiser colaborar, fazer uma doação. E a gente também posta ali quem quer ajudar os refugiados no Brasil também, né? Parabéns pela sua coragem mais uma vez, viu? E obrigada por nos representar tão bem. Às vezes a gente se sente impotente do lado de cá, mas saber que você tem lá feito tudo isso, na verdade eu não sei nem se essas palavras fazem sentido, porque você está se arriscando, eu não, eu tô em solo seguro, né? Mas assim, eu quero dizer que eu te admiro muito, que você é uma pessoa incrível, que Deus te abençoe muito, que Ele continue te usando para salvar outras pessoas, outras vidas, crianças, famílias, e que você continue sendo esse instrumento aqui nesse mundo, tá bom? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Gente, então como a Clara inclusive ressaltou, amanhã
completam 100 dias dessa guerra. A gente precisa levar em consideração esse acontecimento, inclusive como sinais da volta de Jesus, e que esse acontecimento possa te fazer refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Amanhã a gente volta com novas histórias, novas conversas e sempre com grandes lições, e eu espero você. Um cheiro, tchau, tchau.